Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h15 agora na capital. O uso de celulares em escolas tem sido pauta constante agora neste retorno, né, às atividades em mais um ano letivo. No fim da semana passada, se não me engano, na sexta-feira, o Rio de Janeiro publicou proibições em forma de lei para conter o vício, né, se a gente pode chamar assim, e a dispersão dos alunos durante as aulas. Aqui na capital, alguns colégios, incluindo o Santo Agostinho, super tradicional, né, também já aderiram a iniciativas do tipo. No caso do Santo Agostinho, isso foi anunciado no fim do ano passado, valendo para 2024. Para a gente falar sobre isso, a gente conversa com o professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG, o Eduardo Mortimer. Professor, o senhor nos ouve? Bom dia. Bom dia, estou ouvindo bem. Ótimo. Professor, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essas iniciativas que a gente já está vendo, tanto em redes públicas, né, caso da cidade do Rio de Janeiro, e alguns colégios particulares também. O que lhe parece tudo isso? Não, eu acho que a questão do celular é uma questão muito complexa, né? Porque o celular é uma fonte de acesso ao conhecimento muito válida, né? Então, eu acho que a questão de proibir o celular tem uma conotação de dar ao professor autoridade para regular quando esse celular vai ser usado ou não vai ser usado. Porque eu acho que é cada vez maior o número de usos que você pode fazer do celular quando você está ensinando, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi um projeto numa escola sobre qualidade do ar, e a gente avaliava a qualidade do ar consultando um programa de celular que traz os principais poluentes do ar, né? Então, você veja que em todas as áreas que você olha, você vai ver alguma coisa em que o celular tem uma vantagem. Então, eu acho que a proibição é no sentido de dar ao professor autoridade para saber em que momento ele vai usar ou não o celular, mas que eu acho que o celular, ele, principalmente depois da pandemia, né, essa pandemia em que o uso do celular foi incentivado porque era a forma remota, né, o contato remoto que os alunos tinham e a possibilidade de participar. Então, desde então, eu acho que o celular ele se incorporou à vida escolar. E não tem a ver simplesmente proibir. Eu acho que tem a ver proibir, porque o celular pode ser uma base de distração mesmo, né? Pode ser uma fonte de distração, mas ao mesmo tempo você tem que usar, porque senão você fica defasado em relação a essa questão da potencialidade do celular enquanto fonte de informação. Professor, quem fala é Murilo. Queria um comentário seu, assim, além da questão da distração que a gente citou, né? Hoje o celular, assim, acaba que os alunos ficam conversando entre si por, né, redes sociais aí dentro da sala, fazendo outros fins que não pesquisando ali, mas ele de certa forma ele não acaba deslegitimando o professor dentro da sala de aula. Uma vez que o professor fala alguma coisa, o aluno vai lá, consulta o Google e pode, vamos dizer, não vou dizer questionar, mas desacreditar o professor também? Não, eu acho que um professor que precisa de cercar dessas particularidades, eu acho que não é uma boa. Eu acho que, de certa forma, o celular, ele é uma fonte de conhecimento, é uma fonte, de certa forma, bastante legitimada. Então, você, quando procura uma pesquisa, você vai obter opiniões. Então, eu acho que a questão é o professor saber usar isso. Então, o professor pode colocar uma questão e por exemplo, autorizar as pessoas que busquem no celular essa questão. Agora, eu acho que a autoridade do professor não pode ser questionada, né? Então, de certa forma, o professor que impede um pouco essa questão da distração, né? Ele impede o uso, mas ele deve usar. Ele deve fazer um esforço para sempre estar buscando o celular, porque o celular é algo que se tornou parte da nossa vida e ele dá acesso a essa informação. Então, acho que o professor, em vez de falar assim, não, o aluno vai buscar a informação que eu não sei, ele pode buscar a informação que vai completar a nossa visão sobre esse conhecimento que nós estamos elaborando. Professor, por aqui Bruno Marum, muito bom dia para o senhor. Essas atitudes, né, mostram a importância, né, do trabalho
trabalho conjunto, digamos assim, da escola, né, juntamente com a família, né, os dois trabalhando juntos. Queria uma palavrinha do senhor sobre a importância justamente disso, né? A criança, claro, a educação é em casa, né? Com os pais, com exemplos, né? Com limite, mas a participação da escola, né? Nessa formação do indivíduo, do ser humano, qual que é a importância, né? Desse trabalho conjunto entre escola e família, professor? Então, eu acho que a escola complementa a família, né? A família tem que estar atenta, porque essa questão da exposição à tela, as crianças serem expostas à tela, é uma questão que é problemática, né? Então a família tem que limitar. Acho que a limitação do uso do celular parte principalmente da família. A escola só reforça essa limitação. Então, de certa forma, eu acho que as famílias, elas são fundamentais. Então, quer dizer, hoje tem uma contradição que às vezes você não tem mais, não está com paciência com seu filho, aí você entrega um celular para ele. Quer dizer, isso é uma contradição, porque você não pode dar à criança um acesso à imagem mais do que um determinado tempo. Então, por exemplo, criança até 4 anos é 1 hora por dia no máximo, né? Então, eu acho que essas questões a escola tem que complementar a família, mas a família é a base para que as pessoas sejam educadas com o celular. Então, o celular não pode se tornar uma coisa que perturba, né? O celular tem que colaborar para o ensino. 10h22, a gente conversou com Eduardo Mortimer, professor emérito da Faculdade de Educação aqui da UFMG. Professor, muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado.